Mas por que vocês fizeram isso? Ah, porque crise existencial. 95% do tentativa de suicídio. Né? Uma falta de sentido da vida. Sentido da vida. Porque o homem foi feito... isso é uma crise existencial. O homem foi feito, sim, mas no sentido porque ele não sabe quem ele é. Nem os caras falam, lá naquele novo documentário lá, o remaster da Nova Cruzada 2022. Que hoje os jovens têm crise de existência, né? Crise existencial porque eles não sabem de onde eles vieram. E como eles não sabem de onde eles vieram, essa história do Brasil maravilhosa que a gente tem, nem vou entrar em detalhes, eles não sabem para onde eles vão. Já que eles não têm noção da raiz, ou seja, onde eles foram plantados, qual que é a raiz. Eles não têm força para viver a radicalidade que vem de raiz, para ser alguém para frente, para projetar um fim último da vida deles. Então eles ficam... Aí vem aquele negócio do livro do homem moderno lá, né? Aí vem o hedonista, vai falando, naturalista, e hoje o racionalista, hoje a gente tem o espiritualista. Né? Os caras deixam de ser cristão para seguir doutrina desses óleos florais aí, musicoterapia, que é uma loucura, tem alto na cabeça, sei lá o que é isso. Aí meditação, o que a igreja fala, o que o cristianismo fala sobre a meditação? Que é boa, ela acalma as paixões humanas, mas ela não muda a alma, ela não modifica a alma. Por exemplo, está nervoso? Vai meditar, respiração, você vai ficar mais calmo, mas não vai te ajudar a resolver uma situação que depende de um ato de vontade virtuoso. Ou seja, um ato de vontade virtuoso, um ato de vontade bom, que é uma virtude, né? Ou um hábito que o senhor já tem, mas geralmente você tem que mudar de vida, igual eu falo com a minha filha. Ah, papai, tem que comer tudo? Não, minha filha, você não é obrigado a comer tudo, não. Mas tudo que você for fazer, que a senhorita for fazer, tem uma consequência. Se a senhorita não comer tudo, o que acontece? Aí a Sara falou, rapidinho, mais rápido, não vai tomar suco. Porque é regra, né, lá em casa, quem não come tudo não bebe suco, até os mais velhos. Mas o suco é só no final da comida, né? Só. Na hora da refeição, na hora da sacralidade da refeição, do ato. Então eu falei, tá, tudo bem, a Sara tá certa. Não vai tomar suco, mas qual é o fim último dessa decisão? O que essa decisão vai acarretar na sua vida se você não comer tudo? Além de ser falta de educação, obviamente desperdício, né? Uma transgressão contra a providência divina. Fora isso, você vai ficar mais fraca, você vai ficar, não vai crescer, não vai se desenvolver, o seu cérebro vai faltar nutrientes, você vai deixar de render aquilo que você tem que render na escola, né, nas conversas que a gente tem, você vai ficar mais fraco para rezar, para ter mais criatividade, que você gosta de desenhar, até mesmo para fazer suas orações. Eu fui falando para ela sobre um ato de vontade simples, que é de comer tudo, e um efeito natural nela. Um efeito natural no corpo dela que vai fazer ela naturalmente chegar a algo sobrenatural. Isso se ela conseguir, se Deus permitir, lógico, isso aí é outra coisa. Como disse Santo Inácio, primeiro o homem, depois o santo. Então é isso, a gente vai educando à vontade. Então as pessoas, é um negócio que a guerra do imaginário fala. A gente vive uma guerra do imaginário, como diz aquele... que Anthony Gramsci, que você estava falando, Nietzsche, o outro que eu esqueci o nome lá, eles fizeram doutrinas que Rousseau, isso aí já é filosofia, mas é a mesma coisa, né? Voltaire, todos eles criaram histórias e criaram filosofias para modificar o pensamento do homem tradicional, o homem cristão. Então hoje em dia você vê esse efeito, né? 3 séculos depois? Vamos pegar lá em Lutero, né? Vamos pegar lá em Lutero. Mas começou isso tudo em 1500 para cá. Vamos ver então a reforma protestante primeiro. Não, primeiro é assim. Primeiro não dos homens, não a igreja, com Lutero. Não a igreja, não a Jesus, que é aí entre os maçons, né? Reforma protestante. Não a Deus, não a igreja. Maçons lá da Revolução Francesa. Não a Jesus. E o comunismo, não a Deus. Foi uma negação
Foram revoluções atrás de revoluções, negando gradativamente o sagrado. E isso tudo começou no imaginário, na filosofia. Eles mudaram a analogia ents, não a analogia fidei, porque crer, todo mundo crê em alguma coisa. Nem que seja em Zeus, nem que seja em Buda, Maomé, qualquer trem. Eles creem em alguma coisa, todo mundo crê em alguma coisa. Do mesmo jeito que o Senhor crê no Senhor Jesus Cristo, eu também. Crer, todo mundo crê, é a analogia fidei. Mas o negócio que foi mudado que é a analogia ents, o pensamento. Um bom teólogo protestante, que é o Karl Barth, ele fala sobre isso. Friedrich Karl Barth. Ele é sinistro, é difícil bater de frente com ele. Mas depois que você entende depois que ele nega a analogia ents, aí você vê, não, o cara é doido, rapaz. Como é que tu vai negar a razão que, né, ele é de 1700, se não me engano, no século XVIII ou século XVII, não me lembro. Como é que você vai negar a razão que construiu o pensamento cristão nos 5 primeiros séculos? Santo Agostinho pegou Platão e fez grandes compêndios de teologia. Ele mesmo fala que depois que ele estudou a filosofia e se converteu, ele usou a filosofia de Platão mesmo e foi batizado. Todas as dificuldades filosóficas que ele tinha se abriam pela graça, obviamente, mas ele foi usando a filosofia de Platão para poder explicar várias questões, até os grandes discursos dele, os grandes escritos dele sobre a graça, que é tão difícil que eu nem aconselho qualquer pessoa a ler, não, sobre a graça não, porque tem hora ali que parece que ele está falando algo contrário à fé da igreja, mas é tão teologicamente profundo que não é qualquer pessoa que pode ler. Os grandes tratados, lembrei, os tratados sobre a graça. E ele usa Platão. E Santo Tomás de Aquino usa Aristóteles, que a igreja nem queria Aristóteles. Mas o grande Santo Tomás, né, doutor angélico, com uma inteligência angelical, ele pegou Aristóteles e mostrou, né, até mesmo na Suma Teológica e nos seus tratados também sobre a graça em si também. Ele trata sobre tudo, né, lógico, só que ele fala sobre os anjos, usando esse método filosófico de Aristóteles, a metafísica, né? Aquilo que vai além da física, né? Meta, além física, da física, né? E ele usa Aristóteles. Então, a filosofia, a analogia ents. Então, aí como é que vem um cara depois, Karl Barth, teólogo, se diz teólogo e nega a razão humana? O padre Júlio Maria, o grande padre Júlio Maria aqui da nossa diocese aqui, Forania, né, no caso. Ninguém conhece, né? Nem sabe. Ele explica que Maomé e Lutero são parecidos. Eles resolveram fazer a reforma. Eles tiveram uma grande chance em meio à sociedade fragmentada de tanta doutrina. Sim. E na Arábia toda fragmentada como é que a gente fala? Superstição? Aí ele conseguiu fazer uma reforma lá. Uma reforma no islamismo. Aí criou a vertente maometana, né? Os ismaelitas estavam perdidos, né? E Lutero também caiu na época de uma Europa perdida também, né? Em crise. Por isso que ele conseguiu fazer o que ele fez, né? Satanás fez nos dois, né? Sim. Porque senão ele fala, Lutero seria só mais um comunista. Assim como Maomé, nos tempos de hoje, ele seria só mais um comunista. Um cara querendo fazer uma revolta, um totalitarismo, sim, um populismo, e qual eles fizeram. Mas é engraçado que eu me identifico com Maomé, me identifico com Lutero no começo da vida deles. Antes de subir, eles eram pessoas virtuosas, cara. Estudei sobre Lutero já, e estou estudando sobre Maomé agora. Eles eram homens virtuosos antes de se revoltarem contra a fé verdadeira. Isso aí já é um outro assunto. Mas então você vê hoje em dia, e o que falta nesses caras? A razão, cara. Ó, Deus se fez homem, né? Tomou a humanidade para si. Para quê? Para revelar a verdade pra gente racionalmente, pra gente entender o nosso intelecto, que é algo divino, mas e faça atos racionais, escolhas racionais,
por aquilo que é certo. Aí você tem aí a razão e a fé, né? A ratio et fide, tem uma encíclica do Bento XVI, assim. É Bento XVI ou João Paulo II, não sei. Aí você vê que ali você precisa da razão para aderir à graça. Né? A graça pressupõe a natureza. Deus precisa do seu consentimento para que ele age em você. Não, natureza, né? Então, ele precisa de uma madeira e de um madeireiro, de um carpinteiro para transformar numa cadeira. É um opífex, aquele que faz um ofício, participa de uma obra. Não é mágica. Tá certo que ele é o ex sucia, aquele que sustenta. Ex dele, cia, ser. Através dele vem o ser. Mas ele não quer fazer tudo do nada, como ele pode fazer ex nihilo. Não quer fazer isso. Então, mas racionalmente você entende todas as coisas. E com a razão você vai apalpando aquilo que os gregos conseguiram chegar sem a revelação do evangelho para eles. Eles chegaram aos mandamentos tateando racionalmente a verdade. Porque não é verdade, até. Se você ver eudaimonia lá de Sócrates, o cara fala do que realmente importa na vida. Que não é a fama, não é o dinheiro, não é a beleza, e sim ser uma pessoa correta, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que faz bem. Olha, chegou à conclusão disso sem o evangelho, através da filosofia. E as pessoas hoje em dia não. Nega tudo isso. É por isso que a gente tem muita vertente de... Isso aí é um grande assunto, tá vendo? A gente está falando de suicídio. Sim. Olha a crise existencial. Porque as pessoas não têm acesso a essa informação. Quantas coisas a gente começou a falar agora aqui, ó. Grande informação. A gente já foi lá atrás. Já chegamos lá no começo da civilização decente, né? Que é essa antiga, né? Já foi lá atrás. Aí eu falei depois, né? Sobre esse partidarismo atual do Brasil, sobre essa polarização, essa doença e tal. E explicando pra ela mesmo sobre antigamente como é que era Dom Afonso Henriques, quando Nosso Senhor apareceu para ele, na época pós-reinado visigótico, ali na Península Ibérica. E nossa, ali você vê ali Dom Afonso Henriques iniciando a era, a dinastia afonsina começou com ele, né? E ele se ajoelhou com a espada na mão, está na animação, né? Meu Senhor, meu Deus, me ajude a ter coragem para vencer os inimigos da Santa Cruz. Ai, aquilo ali eu cheguei a arrepiar, pai. Aí Nosso Senhor... Você viu quem fez a animação? Você... Não. Arte Piedosa. Ah, bem que eu identifiquei. Eles estão pegando todo mundo que é bom, né? Mas sensacional, Vou deixar sair um, né? Hã? Vou deixar sair um. Que é bom, né? O Guilherme Freire. Ah, acho que ele quis sair porque quis. Aí Nosso Senhor aparece para ele e olha, Nosso Senhor deixando ele abater os inimigos da cruz. Olha só. Aí não, Jesus não aceita essas coisas não. Mas Jesus, Nosso Senhor não falou que não julgueis que eu vim trazer a paz. Não, eu vim trazer a espada mesmo, né? A espada, a divisão mesmo. Ah, amigo, mas se você é a favor da morte das outras pessoas? Eu falei, lógico que não. Não sou a favor, mas as pessoas estão vindo atacar a gente, ou nos atacar, para nos matar. E matar quem nós amamos. Eles não querem o cristianismo, eles não querem o céu. Eles querem esse mundo material. E o que eles fizeram? Eles defenderam. Eles estavam quietos, os otomanos estavam invadindo. Eles estavam se defendendo. Até que foram 700 anos de guerra e eles tomaram 90% da Península Ibérica. Foi mais de 700 anos para reconquistar. Então assim, aí você fala, não, eu não sou a favor, mas eles querem matar. Nós temos que nos defender. Meu irmão, estamos de igual para igual. Antes eles do que eu. Porque eu tenho que defender minha família, eu tenho que defender meu reino, eu tenho que defender minha loja, eu tenho que defender minha casa, eu tenho que defender minha vida. Ele acreditou, né? E ele acreditou e Nosso Senhor falou para ele, ó, vencerás e
irá evangelizar povos distantes, povos estranhos, né? E o cara até fez a animação ali das caravelas, né? Nem tinha aquilo, na verdade. Você começa a ver o formato do... Todas as histórias, você começa a ver que a história é a mesma, né? Viu o Padre Paulo contando agora sobre o 7 de setembro, né? Você começa a ver a mesma história contada pelo outro, aquele Felipe Tolon falando a mesma coisa lá. Rafael Tolon. Então você vê a história pegando, mas pode ser mentira aqui, família. Se você pegar todo mundo falando a mesma coisa, onde vai ser mentira aonde? Né? Da onde estão tirando essa mentira? Aí você compra um livro que tá ali um monte de biografia que você pode ir lá procurar, né? Então, as pessoas podem ter achado passado mesmo. A gente tem uma de vira-lata, né, de não acreditar no Brasil, né? Tem um outro cara também que era aquele sobrinho da neto, né, dele, tataraneto da Princesa Isabel, tem um senhor, ele foi um Danilo Gentili. O Dom Bertrand, né, cara? Isso. E o príncipe regente atual, cara. E ele fala, e o Danilo perguntou, mas você acredita no Brasil? Eu falei, por que não? O Brasil alimenta não sei quantos milhões de pessoas, foi tocando a cara dele. Não, ele é o chefe da Casa Imperial agora. Aí morreu o Dom Luís, Orleans. Ninguém, racista, fascista, escravagista. Aí morre a Rainha Elizabeth. Nem sabe quem é, nem sabe o que faz, nem protestante, daquelas que... Daquelas não é tô falando mal, não é isso não. Mas aquelas anglicanos, caçador de católicos. Aí, os católicos tudo chorando por causa da realidade. Não, nada contra ela, não. Deus a tenha, Deus a absolva, que ela esteja indo para o céu. Sim. Mas vamos consertar. Que ela tenha morrido salva. Né? Eu não tô nem aí não. Mas também pode queimar no inferno. Tô falando da questão. Rainha queima no inferno também, rei também. E falador igual nós também. Também. Vai direto, né? Mas assim, eu falo que as pessoas se emocionam por causa dela, mas nós temos uma casa imperial, nós temos uma monarquia aqui, viva, que é um tesouro de conhecimento e fé para nós, e ninguém se preocupa. Nem sabia, quando morreu eu postei, morreu? Quem assumiu? Olha, meu filho, quem assumiu? Dom Bertrand, vai lá nas mídias sociais ou então no site deles que você vai saber, se você é pró-monarquia mesmo, você vai saber. Eu não sei muita coisa assim também não, mas eu tenho aprendido, né? Que caiu agora, vamos supor, igual o príncipe Felipe lá. Luiz Felipe. Aí fica complicado, né? Porque o cara é maçom. Mas ele não tá não, é Dom Bertrand que assumiu, né? Rapaz. Ele não tem nada a ver não. Mas por que o Dom Bertrand assim e ele não? Ele é tataraneto, né? O Dom Bertrand é bisneto, Princesa Isabel, O cara é bisneto, né, cara? Ali, agarrado, né? E o Luiz Bertrand é maçom, completamente... Lógico, a gente tem aí Dom Pedro I, não era maçom declarado, mas tinha lá ele tinha suas condecorações maçônicas, essas tretas aí, né? Acho que, não sei se Dom Pedro II tinha, não me recordo, mas a Princesa Isabel não quis saber de nada não, nada de maçom, totalmente católica. Qual santa? Beata, ela é beata. Beata Isabel, 26 nomes do Brasil. Tem 26 nomes. Nem sei se é 26. Eu tenho bastante nome. Tem Beata Isabel do Brasil. E ela nomeou Nossa Senhora da Conceição Aparecida Imperatriz do Brasil, né? Deu a coroa para ela. Então é outro nível. Então, os principais afetados com a Lei Áurea foram os maçons, que perderam um monte de obra barata. Sim. É onde aconteceu. Tipo, tem um professor no Dom Bosco que falou no Centro Dom Bosco que falou que o que acabou com o Império foi a abolição da escravatura. Que aí eles ficaram meio chateados e falaram... Sim. Vamos trocar porque... Tudo isso é cunho maçônico, toda a revolução. Mas lógico que eles usaram um exército decepcionado, usaram aquele que é símbolo do exército, como é que é aquele padrão do exército? Marechal Deodoro, botaram uma mulher no meio, que fulano conquistou a mulher que... Né? Aquela bobeira toda, né? Aí, lógico, teve toda uma arquitetura covarde por trás disso, usaram até homens bons. Mas a própria princesa fala, se
se tivesse como voltar atrás, porque se soubesse que foi culpa da abolição, a sua extradição no Brasil, eu faria de novo, mesmo que me custasse a vida, porque nada justifica a escravatura, né? Nada justifica escravizar um ser humano. Eu falei, nossa, é santa mesmo, né? Lógico, todo mundo fala que foi por causa disso que deu problema, que não era pra ter feito, que se não tivesse feito, tivesse esperado um pouco mais. Mas a Lei Áurea foi no dia 13 de maio, rapaz. Até a data, 13 de maio, o dia que Nossa Senhora apareceu pela primeira vez em Fátima. Acho que foi em outra data, né? Mas 13 de maio é o dia oficial de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que veio nos avisar sobre a escravização do homem no pecado e dessa última guerra contra o comunismo, né? Uhum. Então você vê até essa ligação entre a Princesa Isabel, o reinado de Nossa Senhora no Brasil, que está perseverando pelo dogma da fé. Nossa Senhora, Portugal e Brasil era uma coisa só, era uma extensão territorial só, e quando Nossa Senhora falou, né, e que em Portugal o dogma da fé ia ser preservado e preserva, e aqui também, lógico que não foi na mesma época, foi depois, né, 1917 foi bem depois, a gente já estava entrando em outro período, já nem tinha mais o Império, mas se estende, né, Nossa Senhora apareceu, falou português, né. Começamos a dar ruim no... de lá pra cá. 1824 a 1500 pra cá, não? 1820, 1500 pra cá. Não, 1517 Nós pra já cá. tivemos alguns problemas com outros... No ano 1000. Não, isso aí... A primeira ruptura foi no ano 1000. Só que o povo tava com a igreja, sabia que a igreja já... Sempre. Né? Sempre parecia olha, isso aqui é... Não, é errado. Anátema. Excomungava, acabou. Acabou. Tem manda nós. Aí começou a aparecer... Mas no século XVI aconteceu isso também. Teve o Concílio de Trento, aí pontuaram tudo certinho, que deu origem ao Catecismo de Trento, Catecismo Romano, excomungou geral, mas continuou. O problema é que a doutrina liberal protestante, que era algo que nasceu contra a razão do ser humano, né, a analogia antes, que a gente já falou, vem essa doutrina liberal, que antes a igreja não é liberal, ela é tradicional. O evangelho pregado por Jesus era o mesmo, até então, até hoje é. Sim. Então, assim, o que não pode? Isso aqui não pode. O que pode? Isso aqui pode. É bem pontuado. Aí no protestantismo... Esclarecido, né? Esclarecido, pontuado. Vê, né? A pessoa só não vê. Moral, né? A gente tem tem os 3 tomos de Santo Afonso, né? No século XIX já existiam. E as pessoas... você pode tudo, desde que você creia. Entendeu? Sim. É o liberalismo racional, moral. É imoralidade nascida do irracionalismo, que é a filosofia. Nada mais é que saber pensar. E a população, o povo, eles desconsideram por não conhecer e não procurar saber. Né? Eles nem querem. Nem querem. A pessoa não quer procurar aquela... heresia afetada. Não, eu não quero descobrir o que é certo, porque senão eu vou ter que fazer. E as pessoas não querem, tipo assim... Que eu lembro que quando aconteceu um caso de uma menina que ficou novinha, eu tava indo pra igreja e tal, e eu via uns colegas, né? A Mila, mas colocando tal, não, sobre aborto não, tal. Eu pensei, pô, menino, coitado, né? Eu tinha uns 10 anos, não sei, foi o primeiro que apareceu no caso aí, outros não apareceu. Aí eu pensei, não, pô, a menina foi estuprada, pô. Como é que ela vai criar por não conhecer, entendeu, Deus? A pessoa, ela fica assim. Aí eu pensava assim... Você pode dar uma de Deus, né? Você pode mandar matar, né? Aí eu pensava comigo, mas como que ela faz? Eu acho que nesse caso... Pode matar. Entendeu? Aí eu fiquei pensando. Aí hoje, entendendo racionalmente, você vai entender... Aí você não vai pegar daquela parte que aconteceu isso. Não de agora. Aconteceu isso aqui agora. Não. Você vai pegar antes pra ver, né? Porque sempre vem um antes e um depois, né? Por que aconteceu isso? Por causa do ser humano, né? O ser humano, ele... Pela soberba,
pelo pecado original, né? Sim, A pessoa começa a cometer esse trem. Então a mãe cometeu, a filha, aí acontece isso aqui, o outro acontece aquilo ali. Talvez as pessoas tenham ciência desse tipo de coisa que acontece, né? Porque se fosse uma família estruturada, talvez não tinha acontecido isso. Família estruturada. Né? Protegida. A gente tem um ciclo, né? Eu não deixo minha criança dormir em qualquer lugar, qualquer pessoa, perto de qualquer... Né? Eu não deixo. A gente tem um ciclo na vida. Esse ciclo ele vai... Pode dar alguma merdinha aqui? Pode, né? Vai acontecer alguma coisinha e tal. Vai. Não, mesmo não é... Não, pode mesmo, porque o ser humano ele tá... Mesmo dentro da bolha... Dentro da dá bolha? Dá capacidade assim, volta. Aí, dentro da bolha não dá treta dentro da bolha? É. Mas aí vamos supor assim, pelo casamento. Casou ali... Matrimônio. Morreu a mulher. Pronto, começou. Matrimônio. Começou. Tô indo bonitinho e tal, aí o cara começa a olhar para um lado, começa a olhar pro outro, né? Aí começa, tá os dois andando, aí começa um a andar pro lado de cá, outro pro lado de cá. Aí começa aí. Aí começa, não, eu quero ser feliz. Aí Nossa. Aí já tem um filho. Aí o filho já fica a mãe. E a mãe começa, porque você vê isso muito, né? A mãe já começa a ir pros bailinhos e tal, malhar, o marido começa a comprar um carro financiado pra mostrar uma mulher que tá melhor. E a filha... E vocês estão separados? É, separado. E a filha, né? E cada um queria ser feliz. Né? Cada um queria ser feliz. Não queria fazer o outro. Isso, Então, cada um, eu vou procurar minha felicidade, que é melhor, e ela procura dela. E ele começa, e a menina começa a ficar... Esse é o drama do homem moderno, né? E dos 3, ou os 4, não sei quantos tem, começa a ver essa diferença. Aí a menina começa a pensar assim, pô, mas o casamento não vai pra frente, né? Vou casar pra quê? Olha que treta. Eu posso ser feliz do jeito que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Ele não, entendeu? Ele não. Então ele começa a ter a falta de tudo. Paternidade, maternidade, você vê, né? Você não vê mais aquilo como família, você não vê qualquer coisa agora é família. Eu vou pegar meu cachorro, eu e ele somos felizes. Pelo pecado original, você começa a ver as coisas decaindo, que a gente... vamos falar assim, né? Pela concupiscência, as coisas erradas, né? A inclinação às coisas erradas. Porque a gente fala assim, pecado original, as pessoas não entendem. É a tríplice concupiscência. Você quer tudo pra você, você quer sentir prazer de todas as formas, e você quer ser Deus. Ou seja, você quer ser... É a tríplice concupiscência. Ter, possuir... ser... Não, ter já é, né? Ter já é. É sentir, possuir e ser. Isso. Entendeu? Então, você quer tudo isso. Aí você começa a entender o que leva o ser humano a fazer várias coisas. É a inclinação pro trem errado. É a inclinação. Isso é o pecado original. Mas a pessoa que não crê, a mesma pessoa que não crê em Deus, não tem fé, você pode ver que ela quer ser melhor que todo mundo, ter mais que todo mundo e sentir tudo que ela puder sentir de bom. Sofrimento? Não. Jamais. Jamais. Pobreza? Nem pensar. Never. Sobriedade? Nem pensar. Sempre tem que estar sentindo alguma coisa. Você tem que estar bêbado de sentimentos, bêbado de prazer. Não tô falando nem de bebida não, tô falando de bêbado de, entorpecido de sentimentos. A vida tem que ser um eterno sentir, um florescer, alvorecer. Você tem que estar sempre aquela vida. Não pode ser um tédio. Tem que ser sempre não pode ser um tédio não. Mas não cair no tédio ali. Se cair no dia a dia, vai casar mofurado. Você viu que o domingo é sempre ruim, né? Não é ruim não, só. Não, tô falando que o domingo para esse tipo de pessoa é sempre ruim. Sempre ruim. Domingo é maravilhoso, mas você vê que é a didática do demônio, né? O homem moderno se tornou isso que a gente fala, o drama do homem moderno, né? Tudo que é sacralíssimo e benévolo e maravilhoso e perfeito que Deus fez pra gente, pro homem moderno é ruim. É péssimo. O domingo é ruim. A segunda-feira que começa mais uma oportunidade é ruim. Péssimo, né? Tá certo que você não volta para o habitat natural, como diz o professor Olavo. As pessoas acham que quando elas voltam a trabalhar na segunda-feira, elas voltam para a vida normal. Quando na verdade a vida normal delas é no sábado e no domingo, quando ela pode sair e esquecer das obrigações que nós não fomos criados para isso. Mas desse termo que você fala é das pessoas mais cientes da vida. O quê? Que sai dessa realidade. Sim, falando dos cristãos. Porque
para essa outra pessoa, esse outro tipo de... O homem moderno. Ele, paganizado. Isso. Neopagão, na verdade. Ele acha que a vida dele é... A vida real dele é trabalhar a semana inteira para zoar no final de semana. Isso mesmo. Essa é a vida real. Quando, na verdade, a vida real é, na verdade, nem é a questão de trabalhar a semana inteira. É você lutar pelo seu sustento para se encontrar com Deus todos os dias e com mais ênfase no final de semana, amando aqueles que Deus te confiou. Que no final de semana você tem mais acesso. É na realidade moderna, né? O cristão moderno, né? Não modernista. Sim. Moderno no sentido da vida atual, né? Sim, porque antigamente todo mundo praticamente vivia o tempo inteiro, junto. O campo, tal. Trabalhava junto, era a realidade. Campo, e o campo é a realidade. Porque nós fomos criados para viver na natureza, para viver naquilo que Deus criou para nós. Nós criamos os prédios. Nós criamos essas coisas, né? Essa selva de pedra. Não Deus. Para ficar mais separado, né? A realidade mesmo, quando a gente, sim, igual quando a gente foi naquele casamento. Ali a gente estava fazendo o que a gente tinha que fazer. A gente estava ali na natureza que Deus criou para nós, em comunidade, sim, com nossos filhos e convivendo entre nós ali, num casamento, num matrimônio. Olha só que coisa maravilhosa, que foi até um batismo de uma criança. Sim. Então nós fomos criados para isso. Agora, quando a gente vai pro dia de semana trabalhar, não é essa a nossa realidade. Sim. Esse é o nosso castigo. Se a gente for pensar, é o nosso castigo. Primeiro castigo. Vida seria... Primeiro castigo, vai trabalhar, né? Já que você não quer, você quer comer você quer comer o fruto proibido, já que você não quer me obedecer, faz uma coisa. Agora você vai cansar, você vai sofrer, você vai ter que trabalhar para ter, né? A concupiscência, né? Sim. Tudo que Deus te botou de castigo, você é contra aquilo, né? Sim. Se você for pensar, Deus te deu as regras, né? Você vai trabalhar para ter, você vai sofrer e você vai ter que se humilhar para ter essas coisas. Tudo ao contrário da concupiscência original. A natureza humana faz pirraça contra os castigos, né? E é a inclinação original. É um paradoxo, né? Sim. Então você vai sofrer, você vai ter que trabalhar. Na Adão e Eva não era isso, né? Não era. Eles não precisavam, eles não sofriam. Sofrer. Tinha tudo. Não sofria. Isso. E eram iguais a Deus. Sim. Em tudo, tirando que eles eram criaturas, eles eram criador, né? Sim. Eles eram divinizados. Aí não quer obedecer? Então vai fazer isso aí. Vai tirar do fruto da terra o seu trabalho, vai ralar. Vai fazer o contrário. Mas aí, muitos cristãos voltam quase... Aí, eu senti. Aí só lá, velho. Eu senti possuir. Aí desses cristãos voltam quase ao origem, lá no começo. Aí voltamos como cristãos a amar a Deus sobre todas as coisas e a servir Ele, né? E voltamos a fazer com que o final de semana seja muito maravilhoso, né? E o meio de semana também, mesmo que a gente trabalha. Sim, né? Mas eu aí já vejo mais uma questão de, eu tenho que ir na segunda-feira porque... Não, eu vou porque graças a Deus eu tô aí. Graças a Deus nós temos uma razão de ser no trabalho. Enquanto a pessoa não tem essa razão, esse ser, esse fim último, né? Vai ser sempre difícil. Sempre complicado. Eu não nego que seja difícil. Porque é um castigo, pô. Não, você tem que se levantar. Mas você usa o ensino dos santos, como São Bento, que moldou a educação no Ocidente. Você usa mais perto do que São Bento, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que educou toda a América Latina. E você pode ver mais perto ainda São José Maria Escrivá, sobre o trabalho. São José Maria Escrivá. Ele falando sobre rezar, sorrir, como é que é? Teve no Brasil, né? Teve. Tem um vídeo dele, já viu? Vários.
calar, sorrir, trabalhar e rezar. A santificação da vida pelo cotidiano. E quem fala isso também? Santa Teresinha. Em colecionar as cruzes do dia a dia. Quem fala isso também? O filósofo Chesterton. Não tem nada, não há nada mais extraordinário do que um pai comum, sua família comum, seus filhos comuns. A frase não é essa, mas é isso. Porque hoje em dia isso é um escândalo. E uma família... Mas quando você vê uma família assim, você olha assim e fala, não. As pessoas olham e falam, nossa, não pode, né? É um escândalo. Você vê as pessoas falam, mas... Vive no passado. Aí no fundo a pessoa fica assim olhando, cara, e pensando assim, pô, mas como é que eles conseguiram? Não, cara. Você acha que não? Ah, não sei. O que você eu falar? acho, cara, que que as pessoas... Eu acho que as pessoas olham assim... Porque sempre vem o desderro, né? A pessoa olhar assim e vai lá. Desdém, né? Desdém. E fala, olha, a pessoa, olha lá como é que tá. Volta no passado, quer usar isso, quer usar aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Olha lá. Mas no fundo as pessoas, elas no fundo delas, elas olham e pensam assim, pô, mas como que ele conseguiu fazer isso, né? Que disposição é essa, né? Eu acho que a pessoa ela pode até olhar assim com desderro, mas tem esse lado dela, porque eu penso, Nico, quando eu era bem pagão mesmo, eu pensava, eu olhava assim, pensava, mas no fundo... Você tinha a vontade de ter, né? Mas no fundo, quando você deitava a cabeça no domingo em casa, ou no meio de semana, que não tinha ninguém, você pensava na sua vida lá na frente, entendeu? É nesse pensar que você faz uma cagada, por quê? Porque é nesse pensar que eu não vou ter nada. A crise existencial. Isso. Aí é bem isso, entendeu? Sim, é verdade. Você está certíssimo. E eu acho também. Por isso que eu me preocupo. Eu falo com a minha esposa em relação aos meus afilhados. Eu tenho o maior medo deles, porque são homens, né? E você sabe como é que é. Fico com medo das... eles não são muito próximos a mim. Até porque as pessoas parecem que não desejam isso. Porque... eu penso demais, né? Dizem que eu penso demais, que eu meço demais, que eu falo demais, que eu faço de menos. Não é, poxa, na verdade, o cara que mais zoa na família sou eu. Eu saio pra casa dos caras, eu pedalo, eu malho, eu jogo videogame, eu dou catequese, a gente tá sempre trocando ideia, conversando, né? Quanto mais a gente vai lendo, estudando, nossas conversas vão ficando cada vez mais maneiras. Mais legal. Tem dia que nem eu nem o senhor estamos para... Não é bom nem a gente ficar junto, porque sai mais briga, porque conversa. E é um problema, mas é a natureza humana mesmo, inclinada no trem errado, a confusão. Mas aí eu fico preocupado com eles, porque não tem ninguém que instrua eles e tal. Tem um bom pai trabalhador, tem uma boa mãe trabalhadora, mas eles não instruam. Não procuram saber sobre a raiz, né? De onde a gente veio, de onde a gente veio. Onde a gente vai, pra saber, por que eu quero saber de onde eu vim? Pra saber pra onde eu fui. Você tem ideia, olha que maravilha. Minhas filhas, quando vão rezar agora, na hora do almoço, elas rezam até pela alma do bisavô delas, que elas nunca viram na vida. O vovô Zizinho, que construiu esse prédio, nunca viram, nem sabe quem é ele. Mas reza por todo mundo, vai pedindo. Pela misericórdia de Deus, descanse em paz, as almas dos filhos defuntos, em sufrágio do... Aí vem a lista. Ô Wilson, ô Vani, tia Dora, tia Ana, ô Sebastiana, aí já é a outra, eu nunca viram. O vô Zizinho, o Rojão, que é o pai da minha sogra. Zizinho é bisavô, né? Bisavô. Aí vai falando todo mundo. Deixou passar a estrada lá, né? Quê? Seu Zizinho deixou passar a estrada pra ir pro santuário. Graças a Deus. Aí todo mundo, até a minha avó Irani eu coloquei no meio agora, que nem minha mãe conheceu a mãe dela, mas a gente coloca. Nem conheceu. Eu tenho até uma foto dela aqui, que eu tirei foto dela recentemente. Minha mãe me mostrou. A gente reza, então assim, isso mostra um carinho com as nossas raízes. E minhas filhas já têm. E eu troco muita ideia lá em casa, eu falo pra caramba, sabe como é que é? Eu vejo os treinos, falo, apesar de ninguém... Eu falo demais, né? E ninguém absorve, mas eu tô ali falando, sabe? Sempre falando. Peço a Deus que me mantenha vivo dessa forma. E se eu me perder... Mas essas raízes e outros casos. Aí eu falei pra
falei pra minha esposa que eu fico com medo dos moleques e tal, e virar esses moleques aí, que novo tá precisando de psicólogo, novo não sabe o que é da vida. A questão do... Lá em casa é assim, hoje levantou cedo, aí tá lá a mãe. A mãe é muito boa, né? Minha esposa é muito boa, é demais. Aí tá lá, arrumando a cama das meninas. Eu falei, o que a senhora tá fazendo aí? Tô aqui arrumando junto com as meninas. Eu falei, não tô vendo nenhuma das meninas arrumar, tô vendo só a senhora arrumar. Aí eu falei, você é minha filha mais velha, né? Vai arrumar sua cama então. A Sara vai arrumar dela e a Hannah vai arrumar dela. Pras meninas mesmo, né? Pra Kênia, né? Kênia é minha esposa, não tem esse negócio. Às vezes tem que brigar com a menininha mesmo. Eu falo, arrumar porque assim, eu já ensino, preguiçoso não tem vez não. Mas Preguiçoso nessa casa não tem vez. E assim, elas estão acostumadas, sabe? Não é maldade. Porque quando elas vão para um lugar molezinha, elas fazem tudo e os outros nem precisam falar. Tá sujo? Vai lá limpa. Isso. Quer beber suco? Vai lá e pega. A avó tá fazendo um trem, elas vão ajudar. Naturalmente, porque aprende em casa. Sim. Tipo, 7 horas da manhã, tá com sono ainda, eu tô mandando. Sim, instruindo na verdade, né? Minha filha faz isso, faz aquilo, papá. Pra não ser um homem moderno, desgraçado, preguiçoso. Agarrado no vazio. Não tem esse negócio de crise existencial. Minha filha, rezou. Hoje é sexta-feira. Como a gente medita aqui em casa, São Luís, rei de França, e ele nos ensinou, nosso amigo do céu, ele nos ensinou a não usar nada na cabeça, em honra à coroa de espinhos, né? Então não esquecem, nada de usar enfeite na cabeça hoje, em honra à coroa de espinhos do Nosso Senhor. Na hora do almoço, aí a Hannah, queria comer mais. É sexta-feira, hein? Papai, mas eu comi tão pouco. Falei, Nosso Senhor, o que comeu na sexta-feira? Nada. Entrega pra ele. Mas se ela tiver comido bem pouco mesmo, eu deixo comer. Mais pouquinho. Aí a Kênia, minha esposa, vontade de comer um doce. Falei, tem cavaca aí, mas hoje é sexta-feira. Então não vou comer não. Entendeu? Eu sempre falei, é fiscalzinho da fé? Não, tô instruindo, pô. Aí a Sara, minha filha, hoje é sexta-feira, dia da Santa Cruz. Não precisa falar direito, né? Vai dar um beijo na Santa Cruz hoje? Ela, não. Aí vai lá dar um beijo, entendeu? Tudo, cada um na sua idade. Certo? Na sua idade. E vamos que vamos. Um dia se perder, olha lá, minha filha. Olha lá, Nix, você estreou suas filhas, tudo se perdeu. Eu falei, porque quiseram. Porque falta de instrução não foi. Seguir a vida religiosa, seguir a vida casar. Virtuosa, né? Virtuosa, a vida virtuosa em si, vamos colocar como um ponto, né? Sendo religiosa ou casada, ou celibatária. Mas que para a sociedade é tão complicado você ver, né? É tão complicado você ver. Mas. Ué, vamos voto. Não, tá difícil você achar um convento decente, então é melhor fazer em casa, pô. Cuida da mãe. Não, como se o casamento fosse gostar de mulher ou gostar de homem, né? Lógico, né? Tem que gostar no sentido assim, a atração, que é ao contrário de celibatário. Mas não é uma questão doentia, sexual, a questão sensual, sensorial. Não é isso. A questão é família. Eu respeito o voto, mas isso aí não é assim não. Às vezes tem gente virtuosa na área aí, meu filho. E se não tem, quantas santas transformaram homens, reis, pagãos, igual o primeiro rei da França, né, do povo franco, né, que deu origem ao reinado da França. O cara era muito doido, rapaz. O cara era um bárbaro, doidão, foi coroado rei franco. E ele ficava na missa de espada. Você entendeu? A espada aqui e ouvindo o sermão. Quando o padre narrava a paixão de Nosso Senhor, ele levantava. Eu quero ver esses algozes, cara brutão, né? Viril. E levantava, eu quero ver esses algozes. Eu quero cortar a cabeça deles que fizeram isso com o meu Senhor. Olha só. E quem transformou esse rei bruto, bárbaro, lá no começo da reconstrução da civilização ocidental, na queda do Império Romano,
esse rei bruto, quem transformou ele? Uma esposa santa, que era cristã, e transformou um marido bárbaro, que foi coroado como rei da França, né, do povo franco. Ali o cara se tornou um homem. Então assim, às vezes não tem homem santo, mas tem homem precisando de ser convertido. Então isso aí é muito vago. Não tem esse negócio, quem vai casar comigo porque eu sou bambambam. Não é questão disso, né? Não é questão disso, não. Não, eu tô falando de maneira geral. Não tô criticando ninguém não, sou. Sim. Falando de maneira geral. Pai, assim mesmo aí. Mano, olha que sorte que eu tive de ter casado com uma mulher que aceitou tudo que eu fiz na minha vida de errado e me conheceu do jeito que me conheceu, me ajudou a sair do fosso, ainda casou comigo. Então, depois, eu falo, depois que eu conheci a minha história, eu não duvido de nenhuma outra. Não, sim. Eu vejo esses caras aí, eu vejo esses caras aí falando que até os cristãos mesmo, meu católico, que fala que fulano não tem jeito, fulano não tem jeito. Rapaz, que falta de fé do cacete que esses caras têm, falta de fé mesmo. Mas esses caras só pode que não me conhece, entendeu? E alguns viram a minha vida antes. Então você vê assim, os caras não têm fé, cara, que as pessoas podem mudar. Pode ser mudado, né? Mas tá doido. E pode, né? Com certeza pode. As pessoas têm que... Tem esse drama do homem moderno também, cristão, que não acredita na mudança da sociedade. Outro drama. Outro drama. O cara acha que não tem jeito. Olha, por que não tem jeito, cara? Quem te disse isso? Então Nosso Senhor se encarnou, morreu na cruz em vão, porque não tem jeito? É nisso que você crê? Não, nem é isso que eu tô falando não. Eu falei, mas parece, ué. E se não tem jeito? Enfim, esse é o grande drama. Sim. Que Deus nos abençoe e nos ajude.